ensaiados nas metrópoles, principalmente nas igrejas recém, esta fórmula que dá certo, que funciona, que move essa necessidade de conversar e trabalhar. Nos iluminando, nos informando a respeito do seu projeto. Nós servimos entendendo e praticando a sua vontade. The TV shows. That's not a liturgical space, but it's a space of almost cult. Qual é a relação que existe entre o culto e o espaço urbano? Como se relaciona a experiência do culto, da celebração, dentro do contexto eclesial e as experiências da cidade, particularmente, como, por exemplo, aquilo que acontece nos shows de televisão, que são experiências que representam a vida urbana em grande medida, e que são também uma espécie de culto, como acontece. Como esses dois aspectos da vida cultural cultica estão relacionados uma com a outra. The Lutheran Church of Germany is a special training center, and I'm a member of the teaching staff, and I do Bible drama, and I also do feminist liturgy, feminista, como mujeres, and we do long-term training for 2.5 years for women. And welche Rolle, what is the part of the music? Qual é a parte da música? Tudo meio assim, longe da natureza e uma coisa assim distante, como eu disse, assim, tão próximo e tão distante, né? Tanta gente no metrô, você anda no metrô super lotado, tanta gente tão grudada, mas tão distante uma da outra, você não tem coragem de olhar no rosto, você fica meio que... É impressionante a possibilidade de você não se comunicar com alguém que está tão perto de você. Mas o olho foge, né? Você não encontra porque há essa proximidade e ao mesmo tempo essa distância tão grande. Acho que isso tem a ver com a coisa da urbanidade, né? Essa coisa meio massificada, as pessoas não têm espaço para o lúdico, né? Para a coisa mais do sentimento da natureza. Isso que ele fala, não uma questão cultural, né, no acesso à mídia, à televisão e tudo, ou na vinda, né, de alguém que é da área rural para a cidade, mas o estilo da cidade, né, nesse sentido, a organização da cidade, a dureza da relação cidade. à amizade que existe no ponto, é diferente. Ontem eu estava pensando assim, né, que você está numa cidadezinha do interior, menorzinha, você passa para o outro cumprimentando, né? Aí eu fiquei filosofando comigo mesmo, como é que seria numa cidade que nem Rio, São Paulo, você passar por todo mundo dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seria um barulho, né? Esse lado, assim, né? O campo não... Então, esse choque aqui traz os problemas que ele está falando hoje um pouco. Né? O cara é rural, ele vem do campo origem, os pais, não sei onde, mas ele na cidade... ele não consegue se encontrar, né? Que é muito acentuado. E que essa coisa, por exemplo, essa liturgia do barulho aí que você falou, né? A pessoa pode ser ela mesma. Aquele barulho todo. E eu mesmo fazia isso quando, na época de seminário mesmo, a gente se juntava e ia para o show de rock. Às vezes você estava exausto de tanto... ter que dar conta na igreja do trabalho, ter que dar conta dos trabalhos de acadêmicos, aí você ia para o show de rock ou para o Maracanã, a gente ia para o Maracanã, gritava, daí eu voltava meio que com a alma limpa. Vocês fazem assim, não é? É muito interessante. Então. Fazer uma espécie de lavagem cerebral primeiro, o que a gente quer, que tipo de trabalho a gente quer fazer, né? Então assim, às vezes a gente está meio
às vezes a gente sente um pouco de inveja, né, desses grupos que conseguem reunir tanta gente, conseguem fazer umas igrejas enormes, né? Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Qual a alternativa? Ele estava falando com o Rolf, né, quando eu vinha para cá. Qual é a alternativa que a gente quer dar? A gente quer uma liturgia que faça esse sentido de comunhão, né, essa coisa de serviço também ao povo, né, de uma forma que haja essa interação homem, natureza e Deus, ou a gente quer essa coisa massificante, individualista, embora as pessoas estejam todas juntas num grande lugar? Agora, por que todo mundo está cantando? Porque ele traz uma liturgia, deu uma nova roupagem, uma coisa antiga. Os textos também, outro dia nós ficamos lá em casa, eu e meu esposo, dando, o que a gente pode fazer desse texto aqui? Como é que a gente vai fazer? Mas não vamos mais fazer a tal da pecinha que as crianças já estão adolescentes, jovens, já estão cansados com peça. Mas se a gente trouxesse uma maneira diferente de se ler, não é? Dando ênfase às coisas, então isso está criando um novo momento na liturgia, que por onde nós temos passado, temos visto uma novidade nessa parte aí. Eu acho que a gente também poderia aproveitar um pouquinho, né? E conversar e reestruturar, reforçar essa parte, se bem que já é bem usado, talvez, mas a gente pode colocar isso melhor, né? Eu tenho para mim que uma coisa, às vezes a gente, quer dizer, às vezes a gente sempre corre o risco, né, de quando está desenvolvendo uma atividade que está dando certo, que você começa a ver frutos e resultados e tal, a tendência, uma tendência, né, acho que própria do indivíduo é começar a tomar aquilo para si, né? Poderia se chamar de vaidade, mas não é propriamente vaidade, mas é começar a achar que tem autoridade sobre aquilo, né? Porque muitas vezes aquilo brotou da própria intuição, da própria criatividade dele, então o indivíduo vai ao invés de entregar, vai se apropriando, né? E acho que uma questão que uma coisa talvez que seria importante, a gente está tendo a consciência de que essa produção não é nossa, mas de quem a produziu mais. À medida que você produziu e expôs, não é mais seu, né? E a gente passar a ser um facilitador para aquela comunidade criar também, e não o detentor do conhecimento da criação, né? Acho que à medida que isso acontece, talvez, eu não sei, eu estou jogando essas ideias, né? Favoreça o surgimento de uma nova forma de ser culto, de ser igreja nas comunidades, num grupo inclusive novo, onde você não tem o domínio total do conhecimento de como aquele grupo se comporta, da realidade daquele grupo. Porque por mais que a gente faça levantamento, pesquisa de como convive e tudo mais, o nosso dia a dia com eles não é com eles. Pelo menos no meu caso. Eu estou com eles no domingo e algumas vezes durante a semana, né? E no final de semana, quando a gente vai conversar, muitas vezes a gente mais leva coisas do que escuta coisas deles, do que uma vez, né, que deu muito certo, eu comecei a chegar numa aula com umas meninas adolescentes e tinha um alfabeto urbano na lousa. Primeiro, a expectativa dos participantes nesse encontro. Vou só repetir resumido a liturgia da grande cidade. Isso foi o mais importante. E também sai do trivial, do que é estático, fazer da nossa liturgia, tirar um pouco a liturgia do sagrado. Nós temos um pouco a realidade de liturgia, é algo sagrado que acontece naquele momento e acaba. Também eu gostei de uma expressão que eu vou usar literalmente, alguém falou assim: a nossa liturgia não é só ouvir, apenas ouvir
falar, mas nós somos fogo, cheiramos, vemos, então que todas essas partes sensitivas do nosso corpo, da nossa vida, também fazem parte da liturgia. A expectativa quanto à linguagem, foi colocado aqui a dificuldade da nossa linguagem litúrgica atingir a várias gerações, digamos assim. Uma liturgia tem o pai, o bisavô ao bisneto. Como ter uma linguagem que atinja a todos, e não ser apenas uma linguagem que leve em consideração uma faixa etária e todos têm que se adequar a essa. Também inconformidade com os modelos ensaiados. Ter um único modelo. A grande cidade, ou a cidade em si, ela é por si só uma variedade de culturas, de povos, e ali também tem que ser levado em consideração. A expectativa é essa, que aqui nós possamos dar luzes, pelo menos, a essa variedade que existe na cidade. Também o espaço aqui, a expectativa de ser um intercâmbio entre vários países que aqui estão, entre várias igrejas, que na realidade todos nós somos de várias igrejas, mas estamos no mesmo espaço, na mesma cidade, às vezes até na mesma rua, falando do mesmo Deus, e no entanto, cada um fala de um jeito, cada um fala da sua maneira, e esse intercâmbio pode ser bastante rico para todos nós. Também o objetivo de integrar a liturgia com a história, quer dizer, levar em consideração tudo que a história nos trouxe, mas não só apenas pela letra, mas o espírito que existe, quer dizer, aquilo que quem colocou isso, não sei se você bem conseguiu expressar tudo que foi colocado, mas que a nossa liturgia leva em comparação a isso também, de traduzir a história de uma maneira atual na nossa realidade de hoje. Nossas imagens, e aqui se colocou assim, a imagem bíblica, a cidade bíblica, é uma cidade tipicamente rural, camponesa. Dos vários, só olhar, por exemplo, as próprias parábolas, que quer falar o pastor, as ovelhas, tudo isso é camponês. Por exemplo, eu fiz um exemplo meu. Uma vez numa missa eu perguntei, uma missa das crianças, quem já tinha visto ovelha, ele nem sabia o que era, nada dessa linguagem. Eles nunca conheceram, nunca viram. Estavam lá falando, Jesus é o bom pastor. Mas eles nem sabem o que é pastor, o que é ovelha, o que é cabrito, o que é isso. A liturgia ela tem essa função de atualizar e fazer com que quem escute saiba do que se está falando. Então, esse interesse que todos têm de ter uma linguagem atualizada. E como inculturar também o Evangelho no mundo da cidade, diante daqueles mais excluídos, porque na nossa cidade existe uma grande classe de excluídos, e aí foi citado vários, drogados, travestis, prostitutas, e que vivem na nossa rua, na nossa cidade. Então, como que a liturgia pode atingi-los? Porque afinal Jesus veio para falar a todos, né? E principalmente aqueles mais excluídos ainda, né? Essa é a primeira parte da expectativa. O segundo momento, alguns conceitos que foram dados aqui de liturgia, que a liturgia ela não pode, pelo menos ela não pode acontecer sem ter uma consciência da realidade, ter uma consciência do real onde nós estamos vivendo. E também, ao mesmo tempo que ela tem consciência do real, ser um espaço, até que foi colocado no início, um local para sonhar também. E levar a pessoa a ter uma experiência, aqui colocou um local como um ensaio do que será no futuro. A nossa liturgia, ela vê a realidade, ela cria um sonho de um dia vivermos. Eu acho que todos nós temos, na realidade, o sonho de viver, será se você tem uma palavra parousia, ou a vida eterna. Ser um local onde possa a pessoa ter esse espaço
de sonhar, de voar, sem tirar o pé do chão, né? Sem ficar uma liturgia apenas de anjos e não de seres humanos. Ser mais, também aqui se levou que a liturgia tem que ver a questão do espaço. E aí citado, às vezes o nosso espaço são bancos horrorosos que não se consegue estar sentado direito. Quer dizer, como é que você vai participar de uma liturgia que não tem nem como sentar direito, não tem um espaço físico? Dar sentido às coisas. E aqui foi colocado, além disso, dar sentido. Usamos muitos símbolos que não dizem mais nada à nossa geração e que às vezes usamos simplesmente como algo histórico, e não é explicado. E o último, o espaço. Atualizar o espaço. E os novos espaços litúrgicos se adequarem a uma nova liturgia. Às vezes nós temos uma liturgia atualizada, mas no espaço medieval que não tem como se fazer. Tem mais, mas é só 3 minutos. Começou já apresentando, já comentando que a abertura do encontro, a fala daqueles que se apresentaram e apresentaram também foi uma liturgia. Já começou a liturgia aí, né? A música, a expressão corporal, destacado também o aquecimento da Luz Maria, o dele foi poética, né? Teve uma ponta de expressão corporal do teatro, e isso, a liturgia já começa a se esboçar nessas expressões artísticas que foram apresentadas pelos nossos aquecedores. O grupo esquentar as turbinas de todo mundo. O grupo também discutiu que o encontro tem que discutir, tem que pensar o que é liturgia, por quê? Porque liturgia e liturgia. A liturgia que é feita meramente para responder questões devocionais, denominacionais, e liturgias que querem responder questões da experiência do povo no seu dia a dia. E o grupo chegou à conclusão que nós devemos sempre estar trabalhando a liturgia como algo que expresse a experiência do povo e principalmente das minorias, daquelas minorias que são muitas vezes esquecidas na nossa liturgia. Levantou-se também, existe uma grande satisfação com a liturgia que não expressa essa vivência no meio do povo, né? Isso é uma barreira. Né? E alguém levantou que a arte na liturgia não pode ser vista como salvadora, né, da nossa produção litúrgica. O encontro não pode discutir somente a arte como uma salvadora da nossa liturgia, mas tem que levar em conta outros meios de reflexão que possam mediar a produção litúrgica, né, sem cair no perigo de que a nossa produção litúrgica seja apenas uma produção esteticamente boa, perfeita ou elaborada, mas que não responde às questões do dia a dia. Outra questão que foi levantada é como é que a sociedade vê o povo cristão, a igreja, né, como proclamadora do Evangelho na sua produção litúrgica. Como é que nós respondemos para a sociedade, na nossa produção litúrgica, dos seus problemas,
das questões inerentes do seu dia a dia. Como é que isso deve ser? Isso foi uma pergunta para todo mundo meditar e não necessariamente tivesse uma resposta. Não temos uma resposta, mas devemos levantar esse questionamento para ser refletido por todos. Levantou-se a questão do Salgado, né? Que ele ia atrás de imagens que pudessem questionar ele, ia atrás de imagens onde a comunidade podia ser ameaçada. Isso deve ser sempre levantado, isso deve ser sempre lembrado por nós que produzimos liturgia. A nossa liturgia deve sempre estar atenta, deve focar, a nossa produção de liturgia deve ser focada nas comunidades que estão sendo ameaçadas. Qual é o nosso propósito como liturgistas, como artistas? Qual é as respostas que nós vamos dar para a população que, no grupo, como foi levantado, muitas vezes vem de áreas rurais, tem a sua origem nas regiões rurais e que depois migram para a cidade e acabam sendo engolidas por todos os problemas, como a violência, principalmente foi levantado ali. E que nós devemos manter o diálogo com as pessoas que são participantes da liturgia. Esse diálogo tem que ser feito. A liturgia não pode ser algo simplesmente apresentado, mas tem que haver um diálogo entre aqueles que produzem a liturgia e aqueles que participarão dela. Eu acho que foi isso que a gente discutiu, entre muitas outras coisas, mas as questões principais não. Nós nos apresentamos uns aos outros e um pouco de como a gente tem trabalhado a questão dos nossos espaços específicos de trabalho e de interesse com a liturgia. Eu acho que isso foi importante para compor o grupo que vai estar trabalhando durante toda a semana. 3 pontos que a gente tentou juntar, três questões. A primeira questão é como é que a gente lida, harmoniza, como é que se dá a autonomia ou como se equaciona a relação entre o antigo e o novo, entre o que é tradicional e o que a gente chamaria de contemporâneo, de renovação. A gente tanto coloca aí a experiência das primeiras comunidades, a gente pode colocar aí o próprio texto bíblico, os modelos de liturgia que a gente herda das igrejas missionárias, coisas que fazem e não fazem sentido. Então, como é que se dá essa relação? É uma questão que a gente quer continuar aprofundando e conversando sobre ela. A outra questão é que a gente trabalhou a partir do que vocês estavam conversando aqui, é que fazer a crítica de um modelo não para adotar um outro modelo, mas trabalhar então com pluralidade de modelos. Aí a conversa saiu, bom, isso tem implicações eclesiológicas, em algum sentido, em algum lugar. Não trabalhar com um modelo de liturgia, isso tem implicações que teremos pastorais e eclesiológicas. Começamos a conversar sobre algumas dessas implicações e queremos continuar conversando. E aí entramos na questão do desinteresse. Desinteresse de quem? Quem é o desinteressado nessa história? Essa questão de uma liturgia sem intencionalidade. Nós falamos sobre liturgias de interesses óbvios dos últimos anos, uma liturgia travestida de catequese, né, com interesses muito claros. Afirmar uma liturgia desinteressada corre o risco de só o agente litúrgico ficar desinteressado na jogada, porque aonde a gente opera liturgicamente, a comunidade com que a gente se reúne, as intencionalidades que se cruzam pelas salas são muitas, e vai só você, liturgista,
interessar. Como é que é isso? O que significa esse desinteresse? E nós começamos a falar sobre os interesses das nossas comunidades, na Coreia, coreanos no Brasil, prussianos e metodistas, e juntamos um pouco disso tudo e chegamos a um consensozinho de que a liturgia do espetáculo, mais do que a liturgia, hoje em dia nossas comunidades querem espetáculo. Nós quase dançamos o Vira do Padre Marcelo. Estávamos próximos de ensaiar o Vira. Se vocês não sabem o que é isso, vocês ainda não sabem como andam as coisas no Brasil. O grupo promete o Vira do Padre Marcelo até o fim da semana. Essa cultura de massa que é a cultura da cidade, que é o que as nossas comunidades querem. Elas choram e elas suam nas liturgias de espetáculo, os grandes espetáculos, que estão dentro das igrejas, estão nos estádios e nos outros espaços. Isso é o que as comunidades querem, mas alguém dizia que é um acesso muito interessado, não é um espetáculo de entretenimento para que a pessoa se abra, que a pessoa também produza. É uma cultura de programa de auditório. E isso é o que está marcando o interesse das nossas comunidades, das autoridades das nossas igrejas, e como é que a gente surpreende, como é que a gente consegue pensar uma liturgia que trabalha com esse desejo do suor, da lágrima, do toque, do gesto, do movimento, da experiência, mas sem ser a via do espetáculo. E aqui nós estamos usando o espetáculo mais como programa de auditório. E nós terminamos com a pergunta do como, dizendo mais então quais seriam as alternativas para uma liturgia que não fosse liturgia de espetáculo, mas que envolvesse as pessoas todas na cidade. Então são esses os 3 pontos que a gente quer continuar no futuro. Grupo 4, nós elegemos um assunto prioritário, dentre tantos, e em função dele algumas questões foram levantadas e debatidas. A questão do espaço litúrgico e o espaço urbano. Algumas coisas que foram comentadas, já que a liturgia trabalha também com imaginação, como é que nós podemos trazer as imagens do espaço urbano para dentro do espaço litúrgico? Nós estávamos divididos no nosso grupo. Alguns defendem de uma maneira mais rigorosa a distinção entre sagrado e profano, outros são mais tolerantes à integração entre eles. Na verdade, todos nós achamos que é preciso ter alguns critérios para a definição do uso daquilo que atualmente entendemos como profano no espaço e na celebração litúrgica. Um critério de natureza geral pode ser citado desde agora, seria a vida. Aquilo que se apresenta como produtor, manutenção e criador de vida poderia ser também trazido do ambiente secular para o sagrado. Tivemos algumas questões que achamos que estão pendentes, que poderíamos ter mais discussão dentro do seminário e também do grupo. A relação do culto com as várias mídias, os vários meios de comunicação, como programas de TV, show de rock, outras atividades de atuação de comunicação, como é que isso pode ter uma ligação e que relação teria com o culto e com a liturgia. Como usar o espaço litúrgico com versatilidade?
a necessidade de que o espaço litúrgico seja exclusivo, um espaço exclusivamente usado para a celebração do culto, ou pode ser usado para outras finalidades definidas pela Igreja. Nós tivemos aí alguns exemplos de como em algumas igrejas foram usadas inovações em termos de espaço litúrgico. Arquitetura moderna, iluminação especial como de um teatro, uso de arte moderna em vez de apenas ícones, né, da tradição. São algumas das questões que nós conversamos. Fica por trás disso uma outra questão, que é a da liberdade litúrgica e religiosa. Qual é o espaço, qual é a oportunidade de criatividade para a celebração da liturgia na comunidade? Nosso grupo, eu não sei se pode ser os escritores, a gente está um pouco reduzido, né? Nossa sala é a terceira andar, a última sala, um pouco singular, e sabemos que as pessoas que não sei se vão chegar lá, convidadas, né? Nós pegamos tudo e acabamos começando a conversa um pouco mais tarde. Mas algumas questões básicas que apareceram aqui, né? Eu não vou repetir muito, mas, por exemplo, o espaço litúrgico, né? A gente falou lá, e quando a gente veio descendo pela escada, a gente deu uma entrada ali na capela, e aquilo nos chamou a atenção. O espaço litúrgico é um espaço agradável, um espaço convidativo, né? Onde a gente se sinta bem, onde a gente possa ali desenvolver toda a questão litúrgica, do começo ao fim, né? De uma celebração. Preocupação com o visual, que vamos falar, também a gente tocou nesse ponto, onde alguém citou isso, né? Nós somos igrejas, já foi falado também, eu não né? Nós somos igrejas dentro do sentido da palavra, né? E como, de repente, somente nós, falamos um pouco eu, né? Nossas igrejas de ramificação protestante, onde a gente quase nós não vamos às igrejas de imagens, quase não usamos imagens na nossa igreja, né? Como é que a gente hoje consegue recuperar essa questão visual, né, para dentro das nossas igrejas? Alguém colocou também a preocupação com relação à questão urbana que eu falava, né? Colocando assim, puxa, mas as pessoas que estão na cidade são, na verdade, de origem rural, né? Ou até as pessoas que recebem, as pessoas que estão lá na área rural, de repente, pela televisão, recebem toda aquela informação da cidade. Então, a gente sabe desse conflito e também discutia um pouco, né? Até onde a gente mexe com a gente. Lá no final da nossa conversa, um pouco, a gente estava querendo discutir algumas saídas, no meio de tantas perguntas, na verdade, a gente só tinha perguntas, a gente falava das perguntas, a gente estava bom de perguntas, né? Pensou bastante questões, mais do que respostas. Mas alguns ensaios, assim, que a gente gostaria de repartir, parece que surgiu assim, a gente também gostaria de repartir um pouco experiências, alguém colocou isso, de que trazer arte da liturgia, trazer uma liturgia onde haja participação, né? A gente acha que, mesmo nas nossas liturgias antigas, as participações a nossa liturgia tradicional, né? A participação fica muito pequena, né? Muito mínima em relação ao que hoje a gente quer ver participação, né? Principalmente, eu acho, né? Citando algumas coisas do teatro, um show, uma coisa nesse sentido, a gente quer participar mais. Então, alguém citou uma liturgia também ativa, pode ser de repente uma liturgia onde a gente se envolva, né? Alguém falou assim, quem produz e quem participa. Mas quem sabe a gente não diga uma liturgia onde a gente produza junto, né? Quando a gente, falando no seminário que a gente quer chegar no lugar que fazemos ontem, quem sabe também uma liturgia, alguém brincou lá, você decide, né? A brincadeira que você decide. A gente de repente não sabe onde vai chegar, a gente prepara a junta, construindo junto a liturgia. O grupo 6 não conseguiu reagir quanto à fala inicial e apenas levantamos então expectativas para o encontro. A
A primeira delas na intuição, muitas vezes nós criamos expressões litúrgicas em nosso trabalho, e aqui então é buscar a reflexão em cima dessas criações, em cima dessas expressões, e trocar experiências também. Isso que todos aí têm uma experiência já vivida e está recebendo. O segundo momento é ver a relação entre arte e urbanidade, procurando aí nessas ciências afins à sociologia, antropologia, como essas fazem a leitura da cidade, tentando aí ajudar nessa relação entre arte, liturgia e urbanidade. Depois é buscar elementos litúrgicos e a reflexão nessa relação também entre espaço litúrgico e espaço construído. E no final, surgiu uma pergunta também, quando a liturgia, em seus conceitos e expressões, pode ser provisória e quando não. Considerando a necessidade principalmente da identidade dada ao evento muitas vezes. Antes de mais nada, nosso grupo sente saudades já das pessoas que ainda não foram. Nem 50% do grupo esteve presente, mas já sentimos falta e saudade dessas pessoas. O nosso grupo tem as suas expectativas a partir das suas experiências em comunidades. Nós tínhamos no nosso grupo duas irmãs da igreja metodista e um irmão da igreja batista, onde suas experiências são opostas, porém as expectativas vão na mesma direção. Veio a partir então da experiência das irmãs da igreja metodista lá de Ribeirão Preto, onde esta igreja de lá está no resgate, na recuperação do calendário litúrgico. O calendário litúrgico muitas vezes parece ser caminhar para trás, mas com uma criatividade impressionante, pelo que contaram para nós, né? Então essa recuperação, esse resgate vai a partir das cores, dos símbolos, do olfato, do paladar, do toque, da modificação do espaço físico e assim por diante. E a partir dessa experiência bonita que já vem aqui para buscar coisas novas e enriquecer ainda mais essa experiência que acontece lá. Já o irmão da Igreja Batista, ele colocou que dentro da Igreja Batista a tradição litúrgica é de evangelização, tanto na questão da pregação quanto nos hinos, né? Para ter uma inovação litúrgica é necessário entrar no espaço da rebelião. Achei muito interessante essa colocação dele e é muito também para pessoas de outra igreja, né? Tem que entrar no espaço da rebelião e também andar na contramão. E a expectativa então aqui é conseguir subsídios exatamente para ser desse grupo aí da rebelião e ter também algo nas mãos e na cabeça e no coração para andar na contramão. E com certeza esse grupo teria outras expectativas se os outros 50% tivessem participado. Esperamos ansiosos. Com certeza. Vocês estão na realidade dos nossos grupos, eu vou falar como coordenadora aqui para dizer que o nosso grupo também não estava completo. Faltou a gente. Nosso grupo conversou bastante, foi bem assim, é até difícil relatar e sintetizar, porque foi bem ampla a discussão, mas a gente levantou alguns desafios aqui para o encontro, o Guilherme conduziu até esses desafios, tanto que nós aceitamos os desafios como desafio do grupo para trabalhar no encontro, que seria trabalhar a pluralidade na liturgia, como deixar de trabalhar apenas a linguagem, utilizar os demais sentidos nossos, na liturgia, utilizando a arte e tudo mais. Outro seria qual é o contato sagrado. Nós levantamos a questão, será que o urbano é sempre profano?
detenção do sagrado, qual é o espaço do sagrado? Quem tem o poder na liturgia? Né? Quem decide, quem define a linguagem litúrgica? E aí nós conversamos um pouco na liturgia como um serviço do povo, o serviço de todos, serviço que surge como vontade própria, que não é imposto. Né? E a liturgia, então, é um serviço deles, é um serviço de dentro para fora, que leva as pessoas a serem o que elas são. O desafio para as igrejas hoje é talvez perceber que elas não são as únicas a fazer liturgia, que existe liturgia na cidade, que existe liturgia nas praças, nos bares, nos encontros, e incorporar essas linguagens urbanas, essas linguagens litúrgicas urbanas para dentro da liturgia das igrejas. E nós notamos que a cidade, ela tem muitas intenções, né? E a cidade tem intenção de vida. E a Cinei até lembrou para nós que a própria construção da cidade, as ruas, os viadutos, servem para a comunicação, né? Que a intenção da cidade é a vida viável, mas que essas intenções são frustradas e oprimidas, massacradas pelo medo e por toda a violência na cidade. E que o desafio para nós é acreditar nessas intenções e trazer à tona essas intenções da cidade para dentro da nossa liturgia. E nós lembramos aqui uma citação que foi feita, que só o amor pode compreender a arte, nós acreditamos que só o amor pode compreender tudo. Então esse seria um desafio nosso, através do amor, compreender e amar a cidade, com os seus desafios e com as coisas que a gente às vezes racionalmente não consegue aceitar, mas transformar pelo amor e pela ação. Muitas outras coisas que podiam ser ditas aqui em termos de liturgia, e a gente quer dizer muito mais até o final do encontro, porque acho que nós temos respostas prontas para as nossas liturgias, mas com muitos desafios maiores de trabalho que vai ser ainda mais difícil